Graça e paz, amém, a todos que estão me assistindo nesse momento. Glória a Deus por você que entrou nesse vídeo e procura saber, entender como é possível uma pessoa jovem alcançar a pureza, a santidade que Deus pretende, a santidade que Deus preparou para todo mundo, através da entrega do seu unigênito, único Filho, Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, para perdoar os pecados, para nos dar o livre acesso a Deus. Existem gatilhos que levam o jovem a mergulhar nas profundezas de Satanás, na carne, nos vícios. E eu vou dizer alguns deles. Um deles é a ansiedade. A pessoa muito ansiosa, ela dá tanto espaço para o diabo, que o diabo ele vai lá, oprime ela, deixa ela tão ansiosa que ela procura se jogar ainda mais no pecado, para tentar, como é que eu posso dizer? Preencher aquele vazio. Vazio que é do tamanho de Deus, como muitos dizem. E que é verdade. O vazio é do tamanho de Deus. Não se jogue no pecado. Entregue as suas ansiedades para Deus. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele irá retirar a carga pesada dos seus ombros e das suas costas, e lhe porá um fardo leve para que você possa carregar. Seguir a Ele, carregar a sua cruz, seguir a Ele, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. Vamos começar abrindo no livro de Salmos, capítulo 119, porque isso aqui é um dos princípios para como é que um jovem conseguiria alcançar uma perfeição em Deus, em Cristo Jesus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É um dos princípios do como o jovem pode conseguir a santidade em Deus. Simplesmente andar no caminho puro e santo diante de Deus, diante de Deus. Esconder a palavra dele no teu coração. Como é possível isso? A gente sabe que a palavra de Deus é uma espada, é como se fosse uma espada mais cortante que uma de dois gumes. Penetra a divisão entre o corpo, a alma e o espírito. E o que acontece? Quando penetra a divisão entre o corpo, alma e espírito, fica mais fácil decidir aonde você quer andar. Se é na carne ou se é no espírito. E é aí que você tem que tomar a sua decisão. Andar no espírito. Eu juntei uma lista de 3 coisas que existem contra nossas vidas. Primeiro, a carne. Existe o mundo e o diabo. E existe uma regra para vencer cada um deles. Para vencer a carne, você precisa estar conectado com o Espírito. E se você quer se conectar com o Espírito, se você quer sair dessa carne, mortificar a sua carne, vivificar mais o seu Espírito, você vai ter que ler a palavra de Deus. Entender cada parte importante, essencial para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as coisas. Para tudo ela tem resposta. Então a gente deve entender a divisão entre o corpo e o espírito, a palavra de Deus que faz isso. Então, lendo a palavra de Deus, os mandamentos, as palavras de Jesus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai entender muito bem. E as cartas de Paulo também é muito bom. Tudo na palavra de Deus. Hoje em dia não é difícil conseguir uma Bíblia. Muitos países hoje em dia são perseguidos. E nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos de ter uma Bíblia facilmente em nossas casas, em qualquer lugar, no trabalho, no celular. A gente baixa a Bíblia no celular facilmente. Então, mergulhar nas Escrituras, ok? Esconder a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque a palavra vai nos acusar na hora de pecar e a gente vai estar conectado com o Espírito. E quem está conectado com o Espírito vai ser acusado e não vai cometer o erro. Ok? Espero que você tenha entendido essa parte. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 19 a 22. Vamos ver as outras coisas. Ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então você tem que ouvir a Deus. Ouça os puxões de orelha do seu pastor, os conselhos do seu pai e da sua mãe.
E principalmente se esses conselhos vêm de Deus. Os conselhos que não vêm de Deus, descarta, retém o que é bom, que você entende que é realmente bom. As propostas ruins que você percebe que vão te levar ao inferno, não aceita. Vai dirigir no caminho certo do seu coração. Porque se você começar a dirigir no seu coração no caminho errado, com amizades erradas, com atitudes erradas, práticas erradas, vícios, você não vai avançar, você não vai progredir, você vai regredir. Então começa bem para terminar bem. Versículo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque a gente sabe que o excesso de bebida, quando uma pessoa toma uma bebida, cerveja, por exemplo, ela toma uma vez já e fala, vou parar por aqui. Mas só que o problema é que é nisso que o diabo age, nessa mínima brecha. Porque através dessa mínima brecha, o diabo vai tentar fazer você permanecer por muito mais tempo. Então anda uma bebida, só mais uma, mais uma e mais uma. Quando você vê, você está num abismo sem sair. Então, não esteja no meio dessas pessoas. Se você estiver lá, seja para pregar a palavra de Deus. Outra coisa, tem estrutura, ok? Então, jovem, se você quer ter um caminho, se você quer induzir o seu coração ao caminho puro, comece bem para terminar bem. Não esteja entre os beberrões, nem entre os comilões de carne, porque gula também é pecado. Muita gente hoje em dia abusa da comida e da bebida, sendo que são coisas passageiras que acabam. Tem gente que põe a comida e a bebida no lugar de Deus, e que acaba sendo idolatria. Idolatria é um dos primeiros mandamentos lá no livro de Êxodo, que a gente falou nesse canal sobre o 10 mandamento, que diz que não, a gente não deve idolatrar outros deuses, nem muito menos colocar nada no lugar de Deus, ok? Aí, ó, versículo 21, porque beberrão e comerão de carne cairão em pobreza, a sonolência faz trazer as vestes rotas. E quando você come em excesso, quando você come demais, isso vai te fazer mal, vai fazer mal para o seu estômago, e você vai ter essa sensação de um corpo pesado, um corpo cansado. Você não vai mais querer fazer nada. A bebida é ainda pior, porque você perde o sentido, você perde a sua coordenação motora. Então você vai cair em pobreza. Por quê? Porque quando você bebe demais, come demais, você vai ter muita sonolência, muito cansaço. E o que vai acontecer? Você não vai ter força nem para lavar a sua roupa. Por isso diz aqui, ó, que faz trazer as vestes rotas, sujas, porque você não vai trabalhar para comprar roupas novas e também você não vai lavar as suas roupas. Isso aqui é apenas alguns dos exemplos que a Bíblia está dando. Porque essa pobreza, ela se refere a tudo. Pobreza orgânica, pobreza espiritual, pobreza material, financeira, enfim. Vários tipos de pobreza aqui que vai estar incluído num grupo só que vai acabar prejudicando a sua vida. Então não esteja entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne. Versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouvir o pai que te gerou. Bom, a gente vê alguns exemplos de pais que estão, inclusive, no tráfico, mas quando vão ensinar o filho, em vez de ensinar o filho a no mesmo caminho errado, ele diz, meu filho, estuda, procura ter uma profissão, procura ser uma pessoa social, que conversa, que cria amigos, uma pessoa boa, que ajuda o próximo. Mas como é que pode sair coisa boa de uma pessoa ruim? Por quê? Porque a parte boa da história, a parte boa de ter uma profissão, ter uma vida boa, uma vida de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, uma vida social, de amigável com as pessoas, de aprender coisas novas, essa parte, ela é a teoria. A coisa ruim do pai, ela é a prática. Então tem uma diferença. Não quer dizer que saia coisa boa do pai, sendo o pai ruim. Aquilo é a teoria. Mas o que vale mais é a prática. Então não adianta, não tem como sair coisa boa de coisas ruins, ok? Mas aí quando o teu pai diz certo, você vai ouvi-lo. E aqui justamente diz aqui, ó, ouve o teu pai que te gerou. Por que a Bíblia não diz, ouve o teu pai que te gerou e obedece o que ele diz? Porque a Bíblia sabe que nem todo pai vai realmente dizer coisa certa. Mas mesmo assim você vai ouvir, você vai reter o que é bom. Se ele disser, meu filho, não faça essas asneiras de novo, não comete esses erros de novo, você vai ouvir, com certeza, você vai ter a obrigação de ouvir. Mas quando ele disser coisas erradas, vamos ali, vamos para aquele lugar ali, vamos para aquele bar, vamos vender aquilo.
aquelas coisas erradas que a gente conhece quais são, você já não vai ouvir. Você vai ouvir, mas não vai obedecer. Então ouve com respeito, respeite, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, mas você não vai obedecer as coisas horríveis, você vai reter o que é bom, ok? Aí ele fala, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer, porque o que mais fazem hoje, desprezar o pai e a mãe. Desprezar uma pessoa que te cuidou por mais de, por quase a metade da sua vida, você vai pegar e desprezar. Então, assim, uma coisa muito ruim, uma situação de ingratidão e de falta de honra ao pai e à mãe. Sendo que a mãe te cuidou tanto para que você viesse com ela. Por que você não cuida dela também até o fim? Ou até a volta de Jesus? Então, faça o que ela fez por você. Isso significa gratidão. Uma pessoa ingrata, ela vai receber as coisas apenas uma vez. Pessoas ingratas não recebem coisas duas vezes. Não se esqueça disso. É por isso que muitas pessoas hoje em dia não são mais abençoadas, porque, infelizmente, são ingratas. Tanto a Deus como ao próximo também, que muitas vezes ajuda, mas a pessoa é o quê? Ingrata. Então, pessoas ingratas, Deus ele provavelmente não vai querer dar aquilo de novo, a não ser que ela mude de ideia, mude suas atitudes, a noção volte a reaprenda o que é ser grato e dar valor para os mínimos detalhes que são muito importantes. Então, não despreze também quando envelhecer. Não jogue nos asilos, não jogue nas casas de repouso. Mudar o nome de asilo para casa de repouso só para deixar menos feio do que já está. Mas continua sendo a mesma coisa, pelo menos para mim. Eu acho errado. Mesmo que algumas pessoas possam dizer, não, eu sou totalmente a favor disso. Ok, respeito sua opinião. Mas a Bíblia diz, não despreze sua mãe quando ele envelhecer. Então eu vou ficar com a Bíblia. Agora, se você não quiser acreditar na Bíblia, isso aí é com você, mas eu vou ficar com a Bíblia, ok? Bom, por último, para encerrar, vamos para o livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 2 ao 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. É o que eu tinha falado anteriormente. Está aqui o texto para comprovar. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse aqui é o primeiro mandamento com promessa. Muitos dizem que a única promessa que Deus ele disse, prometeu para nós cristãos, que verdadeiramente estamos fazendo a sua obra, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, buscando intimidade com Deus, é a vida eterna. Mas não. Existem outras promessas também. Existem promessas. Existem vários tipos de promessas. A vida eterna não é a única promessa, porque a própria Bíblia diz que esse aqui também é um mandamento com promessa. Então, a vida eterna é uma promessa, sim, para todos os que fizerem o que Deus quer e obedecer às suas ordens, mas esse aqui também tem promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por isso que muita gente não prospera, não vai bem, acaba ficando cada vez mais pobre. Inclusive, como a palavra de Deus disse anteriormente, fala que os comilões de carne e os bebedores de vinho, eles acabam, infelizmente, tendo as suas vestes ficam sujas e acabam perdendo seus trabalhos. Mas assim, voltando para o público jovem, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por isso que muitos jovens hoje morrem em 26 anos, em 20 anos, em 15 anos, porque não obedecem o pai e a mãe. Ok? Então obedeça. Honra teu pai e a tua mãe. Obedeça o que é certo, mas honra, mesmo se estiver errado. Honra teu pai e tua mãe para que você viva muito, muito tempo sobre a terra. Porque tem gente que viveu já 107 anos, 110 anos, 120 anos atualmente, ok? Então, para vencer a carne, você precisa estar conectado no Espírito, que eu já expliquei. Para vencer o mundo, qual é a outra técnica? Não se misturando com o mundo. Não se misturando com o mundo. Se você já conheceu o mundo, não permaneça nele. Procure passar mais tempo na presença de Deus do que ouvindo e vendo coisas, pegatilhos e gatilhos que vão levar ao pecado que o mundo oferece. Não ter mais amizades. E para vencer o diabo é vencendo na palavra de Deus, como Jesus venceu a tentação lá no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, vencendo com a palavra. Ok? Então aqui eu vou estar encerrando esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.